No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, eu sou a Nina Lemos e você está ouvindo mais um episódio do podcast Não é o Fim do Mundo. E eu tô aqui, como sempre, com a minha amiga Jo. Tudo bem, Jo? Olá, tudo bem, tudo ótimo. Nina, você vai narrar os fatos importantíssimos que aconteceram nessa segunda-feira, que eu estava no planeta capitalismo e não pude acompanhar tudo isso, os acontecimentos em tempo real. Conta aí pra gente o que vai ter hoje no podcast. Na segunda-feira, o mundo assistiu um triste capítulo do capitalismo, dos milionários usando o feminismo de novo para fazer uma coisa patética, e dessa vez no espaço. Sim, eu estou falando do voo que a Katy Perry foi naquele pinto gigante do Jeff Bezos, que na verdade fez o voo, gente, de presente para noiva, que eles vão casar e tal. E aí ele fez aquilo, falou, chama aí suas amigas, e chamou várias mulheres para fazerem uma grande jogada de marketing, chamando de empoderamento feminino. Até me dá tanta raiva que eu já falei muito, Ju, o que mais tem? Hoje a gente ainda vai contar um pouquinho da reviravolta lá da China e do Trump, com a vingança dos chineses e artigos de luxo, então fica até o final do podcast que ainda vai ter esse babado. Mas, Nina, era um chá de panela esse negócio? Não, isso é a minha interpretação. Mas, assim, ele tá noivo da Lauren Sanchez, que é uma apresentadora de TV, mentora do empoderamento feminino, anyway. E essa mulher foi na cadeira 1. E eles vão casar em Veneza, no verão europeu. Então, foi tipo uma festinha pré-noivado. E foi, na verdade, um grande evento para divulgar o turismo espacial para ricos. Só que eles estavam usando isso como o primeiro voo só de mulheres. Olha como elas são empoderadas. Só que não é, gente. Eles juntaram um grupo de mulheres, botaram em uniformes assim glamurosos, sexys, estilo as Panteras. E elas ficaram dando gritinho no ar. Foi isso que aconteceu. E eu fui olhar a tripulação e claro que no voo tinham as fodonas, né? As cientistas. Só que até mesmo as fodonas, elas acabavam eclipsadas por essa coisa que foi o voo feminino, né? Como se fosse uma grande anormalidade. Mulheres fazendo coisas, né? Ô, Jô, e na boa, né? A cientista que entrou nessa, que barca, literalmente, que barca furada, né? Que piloto furado que você entrou. Porque que papel? A Lauren Sanchez, ela disse em entrevista à Vogue, antes do voo, é a noiva do Jeff Bezos, que é um dos homens mais ricos do mundo, dono da Amazon, etc e tal, né? Ela disse que ela escolheu os trajes perfeitos e sensuais para que as mulheres ficassem glamurosas no espaço. Aí aquela roupa colante, gente, estilo as Panteras, total as Panteras, né? Uma coisa revival nos 80. Melhora, Ju. Ela falou que era incrível que o primeiro voo só com mulheres era o primeiro voo onde as passageiras usavam cílios postiços. E eu apurei. Então melhora, tá? Teve uma das passageiras que fez um teste para ver se o cabelo dela ia ficar bom no voo. Aí sabe o que ela fez para testar o cabelo? Ela pulou de paraquedas. Não, muito mais caro. Quem dera que fosse uma chapinha. Ela pulou de helicóptero em Dubai para testar o penteado. Ah, não, para. Para, Nina. Não, isso é verdade, eu pesquisei no Guardian. E é muito louco, porque é total, para começar eles falam que assim, é a missão espacial, que teoricamente, né, tem um objetivo, e na verdade era um bate e volta, né? E eu assim, Jô, eu quando era criança e não sabia que eu ia ter medo de avião, já quis ser astronauta, você já quis? Não, caramba, que informação maravilhosa. Eu queria super ser astronauta ou cientista. Aí eu sempre ganhava livros de astronomia dos meus pais que acreditavam no meu sonho infantil. Não sabia que eu ia ter medo de turbulência no futuro, né? Mas assim, missões espaciais é uma coisa que está no nosso imaginário como coisas incríveis. De pesquisas, buracos negros, né? Vida em outras esferas, água, recursos. Não dá um rolê para testar penteado. E pior, né, com um fim muito perverso, que é esse, que é, de fato, fazer propaganda de turismo para milionário fazendo rolezinho espacial, porque não basta andar de helicóptero, você tem que poluir mais. Isso eu acho que é o apogeu de uma coisa que a gente, feminista
das antigas fala o tempo todo, né? Que como essa palavra empoderamento feminino virou um horror, um vômito, essa palavra. Dá até enjoo. E como o capitalismo comeu, mastigou e cospe o feminismo, né? Sim. Porque o que tem de empoderamento, gente, em você fazer uma viagem num foguete do seu noivo, ou num foguete de um milionário, só de figuração, fazendo propaganda, entendeu? E depois ainda teve aí essa coisa de, foi o sagrado feminino, estamos tão unidas. Que papelão. Para, eu quero saber tudo disso do sagrado feminino. Por favor. Teve, acho que foi a Katy Perry que falou que ela sentiu o sagrado feminino. Aí desceu da nave e beijou o chão. Tenho muita preguiça do sagrado feminino. Nossa, eu odeio o sagrado feminino também. Nossa, porque toda essa ritualização, né, do feminino, que é embalada num lifestyle, né? Sempre é uma coisa, nada é sempre é uma coisa, uma anomalia, né? Quase, né? Quase como realmente, entendeu? Eu sinto quase como se a mulher fosse uma anomalia, porque se você falar, acabou, né, aquela astronauta que também foi aquela astronauta que foi fazer uma missão, eles acabaram ficando lá e voltaram agora. São astronautas, cientistas, botânicos, o que for, mulheres, homens, não binários, o que for, né? Mas daí, quando é a coisa da mulher, tem que ser embalado em toda essa coisa que você falou desse empoderamento fake, que desempodera, né? E é tratado como se fosse uma anomalia, mulheres fazendo coisas. E você tá literalmente sendo objetificada, né? Você é um objeto dentro do foguete. Sim. Né? Vestida de Barbie. Então é um bonequinho do foguete com as Barbies. Talvez, né, eles lancem figuras de ação, né, das mulheres, sendo exatamente aquele fetiche, o cabelão, o corpão, até astronauta, elas embalam nesse modelo gourmet para consumo de Jeff Bezos, desses homens aí da vida, né? Agora é engraçado, Jô, que você falou essa coisa da astronauta, né, dessa nave que atrasou, que eles ficaram um tempão no espaço. Eu lembrei de uma coisa, que eu vi vários textos sobre como o espaço envelhece as pessoas. Sim. E mostrando a pele dela. Por que mostraram a mulher e não mostraram o homem? Claro, exatamente. Ela voltou velha e o homem, por algum milagre da masculinidade, isso não é um assunto, né? Cara, mesmo se você for uma astronauta fodida, e agora a gente tá falando de astronauta séria, a sua missão dá errado, você fica né? Você fica no espaço, sim, perdida lá, esperando pra voltar, fazendo hora no espaço, que é um dos maiores medos que eu acho que alguém pode passar, você tem que ser muito foda. Você ainda é julgada pela sua pele, vão falar, olha, envelheceu, em vez de saber como foi, etc. Ai, cara, é muito deprê. Cara, e eu lendo isso e vendo toda essa chacrinha em torno desse lançamento, eu tive um flashback de uma coisa que marcou nossa infância, que foi aquele ônibus espacial Challenger, você lembra, Nina? Eu vi explodir ao vivo. Explodiu ao vivo, para vocês que são do Planeta Jovem, em 1986, estava nessa coisa da corrida espacial, ia ter um ônibus espacial, e era a primeira vez que uma cidadã comum, né, uma civil, né, que não era astronauta, e era uma mulher, ia para o espaço. Era essa mulher, a primeira americana civil a ir para o espaço e tal, e a nave subiu, né, o ônibus espacial explodiu, né? Nossa, eu tenho isso como... Explodiu com todo mundo assistindo. Essa coisa da corrida espacial, né, vai muito além. Os Estados Unidos, eles são mestres de fazer esse show. Eu recomendo muito o livro Os Eleitos, do Tom Wolfe, que ele conta o início da jornada espacial. Cara, eu já li muitas vezes, e tem um filme maravilhoso com Sam Shepard. Sensacional. Também já vi o filme várias vezes. E mostra exatamente como esse show foi criado na época da Guerra Fria, para despertar o patriotismo, que era super anos 50, né, que tinham as esposas dos astronautas, que aí elas saíam na revista Time, como as esposas, que eram todas com aquele cabelinho arrumadinho. Era uma coisa super machista. Só que aí agora jogam as mulheres dentro do foguete, chamam de empoderamento e é tão machista quanto os anos 50. O que mudou? E aí você tá falando de filme, eu lembrei de outro filme, que é aquele Estrelas Além do Tempo, que mostra que por trás de toda a corrida espacial tinham várias mulheres, inclusive 3 mulheres negras que eram maior fodonas, matemáticas e tal, e que elas que fizeram os cálculos para corrida espacial, para os homens serem abrilhantados lá. Aí foram apagadas pela história e depois
renasceram através de Hollywood, né? Tipo assim, gente, a gente esqueceu de contar que nos anos 60 tinham 3 matemáticas fodonas que foram invisibilizadas. E é muito doido que a gente novamente, né, esteja vendo a mulher nesse papel de garota propaganda, né? Não parece uma coisa... Você falou isso das mulheres dos astronautas, né? Quase tem uma atmosfera donas de casa, anos 50, né? Esse voo espacial dessa segunda. Total, Jô. E assim, com requintes de crueldade, né? Porque tem um vídeo, né, que a gente viu no YouTube, que a gente não acompanhou ao vivo, a Fox News, alguma dessas TVs, narrando o lamentável episódio. Aí na hora que vai posar, né, aquele negocinho que eu esqueci o nome, a cápsula, só mostram os gritinhos histéricos. Então é o estereótipo de, olha, que fofinho, mulher no espaço, quando elas voltam, elas gritam histericamente, olha que fofinhas, fracas, né? É muito, e o narrador rindo, isso nos Estados Unidos de 2025, que é essa volta total ao tempo das cavernas, né? Os anos 50 mesmo. Então, assim, é horrível. E foi uma coisa super curta, né? Foi tipo 10 minutos entre ir e voltar, né? Elas nem foram, na verdade, para fora da... Elas viram a Terra de longe, né? Mas acho que elas nem saíram da órbita. Sei lá, Você vai até a borda ali da órbita. Eu vi, e isso é uma das modalidades de turismo, voos espaciais turísticos que são oferecidos. Ou você vai nesse que é dentro da órbita de 10 minutos, ou você faz um voo espacial de dias. E isso, claro, vai aumentando o preço. Eu entrei nos sites, e assim, você tem que se cadastrar, ser aprovado, entendeu? Porque não é só, assim, ter dinheiro. Sabe, tem o capital social, ou seja, você tem que ser um escolhido, VIP, para gastar uma puta grana para pagar esse mico, sendo paquita de milionário. E, enquanto isso, tá a gente aqui, a humanidade, ficando culpada porque tomou banho de 5 minutos ou porque tá com a sacolinha de plástico, porque o turismo espacial é realmente só para essas pessoas mostrarem que elas podem, né? É só mais um exercício de poder dos milionários, porque a pegada de carbono desse passeio de 5 minutos, né, ou desses rolezinhos, é uma coisa gigante. Tem um número, Jô, para provar que realmente é um assinte. Um lançamento de foguete, como esse que aconteceu essa semana, produz até 300 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, onde pode permanecer por anos. Fica lá. Enquanto a pegada de carbono de um passageiro de classe econômica em um voo de longa distância, tipo ir do Brasil, da Alemanha, né, gira em torno de 3 a 5 toneladas, as emissões de um turista espacial são astronomicamente maiores, podendo chegar a 100 vezes mais que um turista comum. Ou seja, é um assinte, é uma grande gargalhada na cara da humanidade. E vamos lembrar, gente, que esse foguete, ele é igual a um pau. Isso não é por acaso. Não. De novo, a gente vai falar aqui que é fálico, assim, eu não queria falar isso todo episódio, mas o que a gente faz, gente? Por que fizeram com esse design, Jô? Não é possível. Pode ter uma explicação aerodinâmica. Gente, Jô, o que aconteceu com você hoje que você tá super boazinha, tentando ver o lado bom das coisas? Porque, entendeu? É tudo tão terrível. Agora, teve a melhor parte do show, que foi o Jeff Bezos caiu de cara no chão, ao vivo. O negócio é assim, os milionários, eles podem viajar, mas o tombo, ele é universal, entendeu? Todo mundo pode tropeçar e cair. A lei da gravidade é para todos. Eu levei mó tombo, você soube, né? Os seus tombos eu rio muito. Eu tinha ido nadar, tava me achando grande atleta e passei numa sorveteria que tinha um degrau. Só que eu acho que eu tava olhando os sabores, quando eu entrei, eu levei um mega estabaco, tipo assim, que para a rua. Mas é isso, a lei da gravidade é para todos. Gente, o homem conseguiu cair na coisa ao vivo. Isso ele foi meio agente, né? Assim, poderia acontecer. Ele caiu, pisou num buraco. É um traço de humanidade nessa gente, né? Um leve traço de humanidade nessas pessoas. Aquela traço de humanidade, né? Que o diretor, o roteirista põe ali para dar um caráter real, né? Para a situação, né? Os ricos também choram, os ricos também caem. Mas, botando uma pergunta aqui, se
a Terra ficasse inabitável e tivesse a possibilidade de morar em Marte, você iria? Eu não, gente. Prefiro, entendeu? E de arrasta. Porque Marte é inabitável. Você ia ter que morar dentro de um módulo, assim, de um container. Tipo no filme. Tipo em filme. Eu não sei, porque eu acho que tem o instinto de sobrevivência. Eu acho que no instinto de sobrevivência você pode ir. Sim, mas é Entendeu? triste, né? É triste. Não, é muito triste. Agora, o pior é o voo, né, Ju? Porque você tem medo de avião. Imagina sair da Imagina, eu não vou nem atmosfera. no metrô da General Osório. Eu lembrei de um fato icônico da minha existência. Muito vintage. Quando eu era repórter, no Jornal do Brasil, ia abrir aquele grande parque, lembra? Terra Encantada, a Disney do Rio de Janeiro. Nem E a existe mais. Nem existe mais, faliu. E a gente foi fazer uma matéria, primeira vez que o jornalista ia entrar no parque, daí fui eu e o fotógrafo. E quando chegou lá, o cara falou assim, você vai experimentar os brinquedos. E aí, eu fui no brinquedo, que era um negócio horroroso, não sei quantos metros de queda livre, sozinha. O parque meio inoperante, entendeu? Tava construindo, e daí... Eu fico tentando lembrar como na hora eu não virei e falei assim, nem fudendo, entendeu? Sei lá, porque eu achava que tinha que ir, sei lá, eu aceitei. Que era o trabalho do repórter. O repórter tem que sentir. Olha a loucura. Tem que sentir, eu fui sozinha num parque que não era nem um parque animado com pessoas, alguém dando a mão, barulhos, era um parque em silêncio com operários construindo. E eu fui sozinha e despenquei de X milhões de metros. Sozinha seria uma pessoa do seu lado? Tipo uma cobaia? Não, cobaia, porque o fotógrafo ficou para me fotografar. Aliás, falando em capitalismo, e já emendando aqui no outro assunto, tá maravilhoso esse chá de revelação dos chineses, né? Depois o último episódio a gente falou sobre a taxação do Trump, e realmente, né, Nina? A gente falou, ele pode estar blefando, e ele deu uma retrocedida, né? Super. Ele voltou, ele falou que não ia taxar mais os iPhones, porque, claro, levou uma prensa ali dos caras que bancaram a campanha dele, né? Os caras da tech, etc e tal. E aí os chineses começaram a fazer umas coisas maravilhosas, que era o movimento Make America Work Again, né? Meio xoxando, memes maravilhosos. E começou a rolar esse chá de revelação das marcas de luxo, que eles foram no TikTok e começaram a mostrar que todos os artigos de luxo da Europa ou americanos são fabricados lá e custam uma merreca. Daí eu até tava vendo uns vídeos de um cara que é um repórter nigeriano, que eu vi assim no Twitter rapidamente, depois até quero voltar para investigar, dele falando como a gente não tem conhecimento, como a gente também já criou uma coisa da China, como se fosse assim, são só pessoas escravizadas, e realmente é um problema de mão de obra, que se as pessoas se resolverem fazer nos Estados Unidos, eles não sabem nem fazer. E eu acho que esse jornalista, me acendeu a minha ignorância, porque eu até fui ver, era só um corte pequeno, entendeu? Mas ele falava assim, a visão que a gente tem do trabalho na China não é o que acontece atualmente, que é como se fosse isso que a gente até falou no outro episódio, né? Que é essa coisa da mão de obra escravizada, e não que não tenha abusos, entendeu? Mas assim, eu fiquei vendo realmente que eu não sei como entendeu? Assim, a minha ignorância, né? Cara, eu acho que o problema, jogo maior, é que todas as marcas, e são todas, porque todas produzem na China, né? 99,9%, não estão nem aí. Se tem trabalho escravo, condição de trabalho das pessoas, porque elas vão lá e produzem onde é mais barato. Sim. E pronto. Eu acho que isso é muito sério. Agora, é maravilhoso realmente o TikTok sendo usado como uma ferramenta para a gente dar voz a esses trabalhadores também, né? Tá o cara lá mostrando a bolsa, as mulheres mostrando lá os artigos de luxo e falando, gente, jura que vocês estão caindo nesse golpe do alto luxo? Que essa bolsa custa milhões de dólares? Olha que maravilha, estão denunciando truque. Truque, chá de revelação do truque. Só uma última coisa para fechar. Essa semana o secretário de defesa, não sei exatamente quem, alguém aí, governo Trump, falou que a América Latina ia voltar a ser quintal dos Estados Unidos. Você viu isso? Cara, fiquei com ódio. A gente nem comentou.
A gente nem comentou de tanto ódio. Vocês que pensam? Não serão, jamais. Cara, eu tenho uma amiga que falou que gosta do nosso podcast, mas que ela fica nervosa quando ela ouve. A gente tá dando gatilho nas pessoas. Calma, gente, a gente vai fazer episódios falando que tá tudo bem. Mas eu acho assim também, que esse episódio da semana é revoltante, mas dá pra gente rir também, sabe? Um pouco. Claro, gente, não. Muito, porque se tem uma coisa que a gente ainda pode fazer é rir dessa gente ridícula, né? Entendeu? Tanto essa coisa da China dá pra rir, como essa viagem pro espaço, o tombo, é tudo tão patético que também tem um lado que é muito engraçado, né? Então não vamos ficar chorando de raiva, vamos rir. Claro, a risada é livre. Então, até semana que vem. E lembrem, no futuro todos vão cair. Afinal, a gravidade é universal. É para todos. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida são Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.